está entrando no ar o programa Tendências e Negócios, afinal nós somos o seu canal Business. Estamos no ar todo domingo às 1h30 da tarde aqui na sua TV Brasília, canal 6 ou no 18 da NET. E não se esqueça, em todas essas mídias sociais, bem pertinho de você, para que você também esteja bem pertinho da gente. Bem, hoje é dia 23 de novembro de 2014. No quadro Doc Tem, vamos assistir uma série de reportagens sobre a consciência negra. Em 20 de novembro é celebrado no Brasil o Dia da Consciência Negra, data que homenageia o Zumbi, escravo que foi líder do Quilombo de Palmares. A ideia é fazer uma reflexão sobre a importância da cultura do povo africano aqui no nosso país. E não perca este assunto no nosso quadro Doc Tem aqui no Tendências e Negócios. Veja também, prevenção do câncer de próstata é o tema da Saúde 100. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 50% dos brasileiros nunca foram ao urologista em 2014. A projeção é de que 12 mil devem morrer dessa doença, em função da descoberta em estágio avançado. Por isso é importante a prevenção. E no nosso quadro Café com Cooperação, você vai conhecer a tecnologia desenvolvida especialmente para cegos e surdos, para o sistema bancário das cooperativas. Veja só. E fique ligado nos nossos outros destaques: agricultura familiar, doce tradicional, quilombola que tem receita centenária que atravessa o oceano e desembarca na Itália. E veja ainda, preparo físico, a saúde do seu corpo para o seu bem-estar. Frequência, você pode nos assistir no canal 6, na TV Brasília, ou 18 da NET, em Braslândia, pelo canal 47, no Gama, Novo Gama, Santa Maria, canal 54. E em Goiânia, não esqueça, estamos lá no canal 22 ou no 21 da NET. Então, está entrando no ar o programa Tendências e Negócios. Afinal, nós somos o seu canal Business. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal Business. Um assunto extremamente importante para todos nós: consciência negra. Acompanhe as matérias de Gustavo Lúcio sobre a consciência negra. O Dia da Consciência Negra foi estabelecido pelo Projeto de Lei 10.639. Em 9 de janeiro de 2003. No entanto, apenas em 2011 foi que a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.519, que cria data sem obrigatoriedade de feriado. Bom, então assista essa série de reportagens, começando com essa agora aqui, com imagens de Wagner Augusto. Boa tarde, Liana. Durante todo o mês, passamos matérias sobre a consciência negra. E a primeira matéria que você vai acompanhar agora conta a história dos negros desde a África até os dias atuais. Dia 20 de novembro é comemorado no Brasil o Dia da Consciência Negra, data em que os movimentos negros se uniram para lutar pela liberdade e contra a discriminação racial. Por isso que, a partir de hoje, vamos apresentar no programa uma série de reportagens com o tema. E hoje você vai acompanhar a história dos negros que chegaram ao Brasil. Os primeiros homens e mulheres negras que chegaram ao Brasil vieram da África. Capturados das comunidades africanas e trazidos em navios negreiros, aqui eles eram tratados como mercadorias e realizavam trabalho escravo. O primeiro passo, quando a gente começa a pensar a presença negra ou a constituição dessa diáspora, né, a partir da escravidão, né, eu acho que a gente tem que entender que existe um legado que foi fundamental no que concerne a constituição de uma cultura brasileira. Porque, ao contrário do que se pensa, essa presença aqui no Brasil não foi só marcada pelo trabalho escravo, né? Os escravizados souberam fazer, apesar das agruras, apesar das dificuldades, souberam intervir, souberam
participar da cultura brasileira, né, ao seu modo, à sua maneira. A gente não pode ver presença africana no Brasil de uma maneira única. Esses povos, são várias tradições, várias origens. Devido às condições precárias em que estas pessoas eram conduzidas ao trabalho, muitos conseguiram fugir e formar as próprias comunidades, chamadas de quilombos. As comunidades quilombolas foram formadas por populações escravizadas que, em uma ação de resistência, conseguiam escapar das senzalas, né, do regime escravocrata do país, e que se aglutinavam em regiões, em locais distantes do centro urbano das colônias, né, da colônia daquele período. E dali não eram só os negros escravizados fugitivos, mas também populações discriminadas na sociedade e que não tinham respeito e nem condições de trabalho e permanência dentro da sociedade da época e eram absorvidos, incorporados nos quilombos. Uma das comunidades mais conhecidas até os dias de hoje é o Quilombo dos Palmares, liderada por Zumbi. Zumbi porque está muito relacionado a um dos principais quilombos do país, um baluarte da luta negra contra a escravidão, mas no Quilombo dos Palmares, nas Alagoas, em Pernambuco, Alagoas, Bahia, isso no século XVII, século XVIII. O trabalho escravo no Brasil só teve fim em 1988, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. Mesmo assim, o país foi um dos que mais se beneficiou com a escravidão. Quando há a decisão do Império em abolir a escravidão, já não havia mais escravidão praticamente no mundo inteiro. E mesmo aqueles que foram contemplados pela abolição já era um percentual diminuto, porque a escravidão já era um sistema moribundo, um sistema falido, com muitos problemas. Né? Muitos acordos precisaram ser feitos entre os senhores de engenhos e os escravizados, porque o sistema não se mantinha mais. Então, menos de 10% da população negra cativa foi, digamos assim, contemplada pela abolição. Na pesquisa nacional de amostra de domicílio realizada em 2013 pelo IBGE, cerca de 8,1% da população brasileira disseram ser negra. Ou seja, o Brasil possui 16,3 milhões de pessoas declaradas negras. Esse percentual vem aumentando desde 2004, enquanto a soma ficou em 5,9%. Quando vocês observam que aumentou a autodeclaração, quer dizer que mais pessoas se autodeclaram negras, isso não é fruto de um acaso. Não houve um boom de natalidade, não houve uma explosão, né, de natalidade. Não, quer dizer, é certo também que hoje você tem um percentual mais expressivo de pessoas que se autodeclaram negras por convicção. Mesmo com as declarações, o país ainda tem muitos desafios que devem ser enfrentados e combatidos rigorosamente para que a cultura e a história negra sejam preservados. Então isso é importante porque demarca, do ponto de vista estrutural, administrativo, jurídico do país, um segmento populacional que deve ter visibilidade do Estado e compromisso do Estado na efetivação de política pública. Quer dizer, a sociedade civil, os movimentos sociais precisam acompanhar, precisam observar, precisam estar atentos ao desenvolvimento dessas políticas públicas, né? Mas o crescimento dessa consciência negra é fundamental para que isso ocorra. Na segunda semana, passamos a matéria sobre cultura negra, da religião, comida, dança. Então assista a matéria. A cultura negra chegou ao Brasil por meio dos escravos ainda no Brasil colônia. Hoje está espalhada em todo o território nacional e faz parte da identidade do brasileiro. Antes da escravidão, a cultura predominante no Brasil era a europeia, tida como branca e não dava espaço aos costumes africanos. Os negros, por sua vez, se refugiavam nos quilombos, comunidades com liberdade para manifestações culturais. Com a vinda da população negra do continente africano para cá, para o Brasil, é claro que a gente sabe as condições que vieram essa população. A população veio em condição de escravo. Então, mas trouxe consigo todo um legado
de várias civilizações do continente africano para cá. Então, felizmente, a vinda para o Brasil não foi uma vinda espontânea, uma vinda tranquila, foi à custa de muito sacrifício, de morte, de assassinatos, né? de extermínio de população. Porém, essa população trouxe consigo um legado impressionante de tradições culturais. Essa relação entre África e Brasil não foi uma relação que se perdeu. A relação existe até hoje. Essa população negra, ela se expressa através da cultura, se mantém através da cultura, se organiza através da cultura. E, ainda bem, também ela aquece o mercado cultural. Devido à diversidade dos escravos trazidos ao Brasil, a cultura aqui se diversificou. Na culinária temos o acarajé, o vatapá, na música temos o samba, o pagode, temos também o carnaval, que é conhecido mundialmente, e na religião temos o candomblé. Para mim, o candomblé e Xangô, principalmente, eu digo, Xangô é o ar que eu respiro. Todos os orixás, né? Porque sem ele a gente não tem força. A gente precisa dessa força, a gente precisa dessa energia dos orixás para sobreviver. Para mim, orixá candomblé é um culto, né? Que não impede da gente ir para a igreja. Porque quando a gente é iniciada, antigamente, quando eu fui iniciada, quando nós saíamos da camarinha, né, já podia sair, a primeira coisa que a mãe de santo fazia era mandar a gente ir para uma igreja, assistir uma missa para agradecer a Deus a obrigação. Outra expressão cultural negra é a capoeira, uma junção de danças, ritmos musicais e golpes marciais utilizados pelos escravos para se defender das agressões dos senhores do engenho. Trabalhava no canavial e começou aquele hora da dança do maculelê, para enganar os capitães do mato. Dentro da senzala, quando ia para a senzala, aquela dança, quando os pessoal via aquele barulho que vinha, eles se quietavam. E até que foi então que existiu, surgiu o Zumbi dos Palmares, né? Zumbi, que criou o Zumbi dos Palmares, onde os negros fugiam e se tornavam uma aldeia mais forte. Até 1930, a prática da capoeira ficou proibida no Brasil, pois era vista como uma prática violenta e subversiva. Após esta data, o então presidente Getúlio Vargas transformou a arte em esporte nacional. Capoeira, para mim, que eu baseio assim nas bases, que é dança, é luta, é arte, né? É um modo de vida que todos procuram, né, para se estar bem no dia a dia. A cultura afro-brasileira, assim, ela é muito forte. Tem outras culturas, como também o Bumba Meu Boi, tem outras também, como a questão das catiras, né, das folias de reis, que também foram praticadas há muito tempo pela população, que apesar de ser uma cultura europeia, mas também foi praticada, né, pela população negra, por esse interior todo do Brasil. Então, assim, a cultura negra aqui no Brasil e no Distrito Federal é muito forte. As comunidades afro-brasileiras esperam que as leis de incentivo à cultura sejam aplicadas corretamente e as empresas privadas passem a fomentar a cultura negra aqui no Brasil. Esta será uma forma de manter as tradições africanas para as próximas gerações. Nós temos hoje leis de incentivo nacional e também local nos estados. E nós temos hoje um conjunto de iniciativas de governo a partir de editais, né, que valorizam as expressões, como o caso dos editais que nós temos aqui, que valoriza a tradição, né, e que valoriza produtores, mas no campo da nossa relação com as empresas privadas e as leis de incentivo, é necessário que se dê mais um passo, porque hoje são poucos os projetos de cultura negra que são valorizados pelas empresas. Então, muitas das empresas precisam estar sensíveis e associar a sua marca aos projetos étnicos ou a projetos de negritude. Infelizmente, a cultura negra, durante muito tempo, né, ela foi, de uma certa forma, se tentou, né, esconder, né, toda a força, a pujança, né, que o povo negro trouxe para o nosso país.
mas assim, foi um povo muito resistente, né, que conseguiu conservar, né, a sua cultura. Eu acho que hoje o Estado brasileiro, os governos, eles têm que incentivar, né, e oferecer mecanismos para que essa cultura possa sobreviver e também ela possa ser passada, né, para os mais jovens. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal Business. Você que chegou agora, você está assistindo o programa Tendências e Negócios. Estamos passando todas as matérias sobre consciência negra. E agora você vai saber por que há dificuldade ainda do negro ser inserido no mercado de trabalho. A exploração da mão de obra africana, que aconteceu durante os séculos XVI ao XIX, deixou vários reflexos no Brasil. A cultura, os costumes continuam passando de geração para geração. O nosso país ele se acostumou com o legado, não só com o legado da escravidão, mas com o legado também do racismo científico que foi desenvolvido no século XIX, que influenciou muito as produções acadêmicas, não é? Então, já havia um estigma constituído pela própria escravidão, essa coisificação da pessoa africana. Na medida em que a pessoa africana ou afro-brasileira era transformada em mercadoria, ela já não era considerada pessoa e ela era transformada em coisa, então, né, negociável. Logo, esse processo de desumanização perdura. Uma diferença que ainda impera no Brasil é o trabalho negro. De acordo com pesquisa do IBGE, o negro quase não consegue trabalho com carteira assinada. E quando consegue, a diferença do salário entre o negro e o não negro chega até 57%. Quando você olha para os dados agregados, os dados de pesquisas, né, resultado dos levantamentos do IBGE, você tem um quadro geral ainda de muita desigualdade, né? As oportunidades no mercado de trabalho não são distribuídas, né, igualmente, não são ocupadas igualmente. As taxas, por exemplo, de desemprego, né, entre negros é maior, as taxas de desemprego entre mulheres negras é maior ainda e os níveis de remuneração também são diferenciados, né? Então ainda há bastante desigualdade no mercado de trabalho. As dificuldades encontradas pelos negros no mercado de trabalho é um reflexo da escravidão e também da falta de incentivo governamental durante muitos anos. Essa desigualdade é resultado de um acúmulo de opções, mesmo de políticas públicas do Estado, né? Desde o período colonial e que se perpetuou, que se reproduziu ao final do período escravocrata de não promoção da igualdade, né? Então, uma sociedade que é montada em condições, né, organizada em bases profundamente desiguais, não vai chegar à igualdade se não houver um investimento equivalente, né? A falta de investimento faz com que o negro não ocupe cargo de destaque. Uma pesquisa do DIEESE mostra que em São Paulo, a maior metrópole brasileira, 8,1% dos trabalhadores não negros chegam ao cargo de chefia, mas apenas 3,7% dos negros conseguem ocupar o cargo de direção. Como aconteceu com Diogo Botelho. Ele é modelo e em um desfile de luxo em Brasília, disse que era apenas ele como negro, em meio de tantos outros profissionais. Às vezes a gente fica pensando, pô, eu sou o único modelo negro, será que isso é bom ou é ruim, né? Ali na hora, na passarela, eu falei, pô, eu sou o único modelo negro que está aqui representando a minha raça, a minha cultura, então eu vou dar o meu melhor, vou fazer o meu melhor. Fiz a minha parte, consegui ser aprovado no casting, mas assim, é ruim hoje, em pleno século XXI, a gente está passando por isso, né? Até porque a nossa cultura é uma cultura muito linda, existe muitas pessoas bonitas, muitas pessoas belas,
na nossa raça. E as pessoas não abrem o olho, não percebem que se desse mais oportunidade, muitos modelos negros poderiam estar brilhando até mesmo fora do Brasil, dentro do Brasil mesmo. A gente vê várias pessoas na televisão que são referências, são ícones da nossa raça. Para Diego, o que leva o negro a não ocupar cargos altos é o preconceito. Hoje ainda existe muito preconceito com pessoas negras, tanto na área da televisão quanto na área da moda. É uma dificuldade que a gente encontra a cada trabalho. A gente tem esperança de que isso possa mudar, mas ainda a gente encontra muita dificuldade, porque os próprios empresários, as pessoas responsáveis pelos grandes eventos, elas não proporcionam uma cota maior para modelos negros ou tanto modelos ou artistas, né? No mercado da publicidade, da moda, enfim. Nos últimos anos, o governo federal implanta novas políticas públicas para diminuir a desigualdade racial. Uma das políticas implantadas foi a cota para negros nas universidades. As cotas é um mecanismo de promoção da igualdade racial, de ação afirmativa, né? Que não é o único, mas, sem dúvida, no Brasil é o que ganhou mais visibilidade. A universidade pública é um investimento da sociedade brasileira para o desenvolvimento da sociedade e este projeto tem que estar também comprometido com a promoção da igualdade racial. Então, se forem necessárias cotas, né, que se implantem cotas, né, até o momento que a gente não precisar mais. Outras políticas públicas são implantadas pelo governo para promover a igualdade racial. Eu acho que a sociedade brasileira chegou à compreensão, né, de que não há possibilidade de desenvolvimento, de caminhar para frente sem igualdade, sem inclusão, sem todos participarem do que a sociedade em conjunto produz. Quanto mais negros chegarem ao poder, mais a gente vai ter a certeza de que o preconceito está acabando cada vez mais. Estamos chegando ao fim do especial Consciência Negra e agora você vai assistir uma matéria inédita falando sobre o preconceito racial e o que o governo do Distrito Federal fez para coibir essa prática. O preconceito racial ainda é frequente no Brasil. A atitude de muita gente interfere de forma negativa no dia a dia dos afro-brasileiros. Este sentimento de desigualdade vem de muito tempo, desde a época da escravidão. O Brasil tinha uma vergonha, e durante muito tempo manteve essa vergonha dessa sociedade mestiça, né, que foi. Né? E ao longo da história, índios e africanos ou afro-brasileiros foram vistos como a escória da sociedade. Isso não mudou radicalmente. Quer dizer, no imaginário social brasileiro, permanece essa ideia de que negros e indígenas, de alguma forma, sejam inferiores. Tanto que, muitas vezes, as elites nacionais olham com surpresa quando encontram uma pessoa, quando se deparam com uma pessoa negra que tem um bom desempenho numa atividade intelectual, né? Essa desigualdade é resultado de um acúmulo de opções, mesmo de políticas públicas do Estado, né? Desde o período colonial e que se perpetuou, que se reproduziu ao final do período escravocrata, de não promoção da igualdade. Discriminação racial é crime. E aqui em Brasília, o governo do Distrito Federal criou uma central de atendimento para atender as pessoas que sofreram algum tipo de preconceito devido à cor da pele. O que nós chamamos aqui no Distrito Federal do Disque Racismo, né? Um trabalho, quer dizer, um mecanismo que nós colocamos à disposição da sociedade do Distrito Federal para que ela possa estar denunciando qualquer caso de racismo, de injúria, de intolerância religiosa. Então essa comunidade ela pode ligar para o nosso telefone, que é 156 opção 7, que depois é encaminhada aqui para a nossa ouvidoria, nós montamos o processo, encaminhamos para o Ministério Público, né, que tem o dever de estar investigando os casos de racismo que possam ter ocorrido no Distrito Federal, para que nós possamos estar combatendo o racismo e também trabalhando a promoção da igualdade racial no Distrito Federal.
Durante todo o mês eu conversei com várias personalidades negras aqui de Brasília e todos foram unânimes em dizer que o resgate cultural e as políticas públicas podem reduzir o preconceito. Os sinais eles são bastante visíveis, né, na sociedade. Eu acho que há uma conscientização maior dos gestores públicos, né, tanto do governo do Distrito Federal como do governo federal, também da sociedade. Eu acho que hoje a sociedade brasileira e a sociedade brasiliense, ela tem a consciência, né, que houve um processo histórico muito grave contra a população negra, contra a população indígena e também contra os ciganos, e que o Estado tem o dever, né, de fazer um resgate, né, sobre a luta desse povo e também, né, de estar promovendo políticas públicas para promover a igualdade racial e também o combate ao racismo, tanto no Distrito Federal como em todo o território brasileiro. O que nós precisamos é valorizar as várias tradições culturais negras no Brasil. Falar de música, de língua, de dança, mas falar da produção literária, falar do alimento, da cultura alimentar brasileira, que tem não só uma influência, né, mas que são negras e que estão no nosso cotidiano. Outro ponto importante é garantir o acesso à política pública de igualdade de oportunidade, principalmente na área de educação, garantir a alfabetização para essas comunidades, material didático que tratem das comunidades, área de saúde, área de emprego e renda e acesso e moradia. São ações ainda no nível elementar da cidadania, mas que são fundamentais para o desenvolvimento das comunidades quilombolas no Brasil, e nosso país deve ter esse compromisso dos governos e da sociedade. Assista agora o empresário e colaborador do grupo Tendências e Negócios, José Reis. Ele foi conferir a festa de inauguração das novas instalações da distribuidora Disdal, que atua no mercado há 20 anos, na distribuição, é claro, atacado e varejo, que representa várias indústrias nacionais e internacionais. Este é o tema de hoje no Consciência Empresarial. José Reis, é com você. Vários empresários e representantes parceiros de diversas marcas prestigiaram a nova estrutura da distribuidora, que conta com mais de 10 mil clientes nas regiões que atua. Estamos aqui na Disdal, na nova estrutura da Disdal. Estamos com o principal parceiro aqui da Disdal, que é o Marcelo da Nissim hoje. Hoje é um dia importante, né? Um dia onde a gente comemora e vem aqui prestigiar esse novo CD logístico, a nova estrutura da empresa. E é um prazer a gente estar participando desse evento. E a gente está muito feliz com o que a gente vai conseguir disponibilizar para o mercado. Uma empresa com uma construção maravilhosa, com uma equipe muito focada, uma equipe preocupada com ponto de venda, com lojista. Então a gente acredita que essa nova estrutura vai dar mais qualidade para o nosso serviço no dia a dia. Estamos aqui com o Clair, com a Luciana, eles que são proprietários da Disdal e que, com grande coragem, trouxeram um grande desenvolvimento para o Distrito Federal. É uma alegria para nós, da família Disdal, poder hoje entregar para a nossa equipe de colaboradores, fornecedores e também clientes. É uma estrutura que visa melhorar o nosso trabalho, melhorar o nosso atendimento, trazer mais conforto, mais tecnologia e com certeza desenvolver mais o nosso negócio. Então foi bastante trabalho, levamos aí alguns aninhos para conseguir montar essa estrutura. Mas hoje a gente fica feliz de poder estar mostrando para todos os nossos colaboradores e fornecedores também um pouco do que a gente conseguiu construir aqui em Brasília. Parceria com o Clair, nós somos hoje brasilienses de coração, paranaenses de nascença, mas brasilienses de coração. E assim, já constituímos família aqui e eu acho que junto, a esposa tem que agregar junto com o marido e ajudá-lo na missão do dia a dia, não é só ser mãe de família. E a nossa família, eu, o Clair, a gente preza muito pela família. Então a gente planta isso muito dentro da empresa. A instituição, família, valores e família. Porque a gente acredita que família tem que ser unida, né?
e ter valores e família para que a empresa também seja bem-sucedida. A Elo Consultoria, grande empresa aqui do Distrito Federal. Na última semana, a Elo Consultoria promoveu o Seminário Especial em Administração. O evento contou com a presença de importantes palestrantes de diversas áreas. Acompanhe como foi o segundo dia do evento na reportagem de Gustavo Lúcio, com imagens de Magno Alexandre. Confira. Durante o segundo dia do Seminário Especial Equipes de Excelência em Licitações e Contratos promovido pela Elo Consultoria, os participantes acompanharam palestras sobre a elaboração de contratos, uma forma de alinhar necessidades às exigências normativas. Esse evento é um evento muito importante, muito interessante. Na realidade, o grande objetivo é aliar a parte técnica, ou seja, consultores, professores da área técnica, a área de gestão, a área de negociação. Então, é um evento mais completo, por isso também ser um evento de 24 horas. Bom, o objetivo maior da nossa apresentação é ressaltar a etapa de planejamento precedendo a realização de uma contratação. Tá? Então, a gente busca ressaltar que essa etapa de planejamento é fundamental para o sucesso ou para o insucesso de uma contratação. De nada adianta nós termos excelentes membros de comissão de licitação, pregoeiros, se nós não priorizarmos esse setor que demanda com gente qualificada e que possa efetivamente agregar ao objeto atributos técnicos de forma a atender efetivamente a necessidade da administração. Com este evento, a Elo Consultoria espera que os participantes tenham a visão sistêmica do processo de contratações. Sempre bom para a administração pública, para os nossos colaboradores, participar de iniciativas como a que a Elo faz, que é uma empresa de know-how nessa área de licitações e gestão pública, até porque são temas que nossos colaboradores, nós gestores, inclusive ordenadores de despesas, temos muita carência, haja vista as dificuldades que temos com problemas que acontecem diariamente na condução de processos licitatórios que exigem conhecimento especialmente técnicos e que geralmente somos chamados em órgãos de controle externo e interno para nos explicarmos. Quem não acompanhou este seminário, ainda dá tempo de participar de outros eventos promovidos pela Elo e que devem acontecer até a primeira quinzena de dezembro. Temos vários eventos que vão acontecer até a primeira quinzena de dezembro e já temos também anunciados os próximos cursos de 2015. Se você quiser se capacitar na área de licitações e contratos, entre no nosso site, conheça os nossos cursos, tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo programático. E agora o mundo cooperativista. O presidente do Cicobi Executivo, Luiz Lessa, entrevista no seu quadro Café com Cooperação o presidente do Instituto CTS, Renato Fonseca. Eles falaram sobre o aplicativo criado exclusivamente para surdos e cegos. Assista essa matéria de Elsane Estácio com imagens de Wagner Augusto. Veja só. Boa tarde, amigos do Tendências e Negócios. Seja bem-vindo a mais um Café com Cooperação. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para todos nós brasileiros, né? Vamos falar sobre acessibilidade. Quero aqui apresentar os nossos convidados de hoje, Dr. Renato Prestes, presidente do grupo ICTS. Está aqui comigo também o nosso amigo Clésio Alves, ele é surdo, e também a nossa intérprete, a senhora Simone Moura. Renato, o que é o Grupo ICTS? O Grupo ICTS ele nasceu há alguns anos atrás, aqui em Brasília, num trabalho, num convênio feito entre Banco do Brasil, IBM e Softex. E durante esse trabalho foi identificada uma deficiência muito grande, que era a falta de recursos de acessibilidade, principalmente para atender aos surdos. Então nós adicionamos aí um sintetizador de voz. Então hoje a nossa solução
ela atende a necessidade do surdo, ela permite que o surdo grave determinadas coisas em texto e isso seja lido para um cego, por exemplo. O cego pode devolver esta informação que será sinalizada para o surdo. Simone, eu queria fazer uma pergunta para o Clésio. Que você nos ajudasse. Queria saber dele, o que ele achou dessa ferramenta que foi desenvolvida pelo grupo ICTS. No início, a gente tinha esse objetivo para traduzir o texto escrito em língua de sinais, para facilitar essa comunicação entre uma pessoa surda e uma pessoa cega. Foi a partir daí que cresceu esse projeto e nós só podemos nos desenvolver naquilo que está ao alcance da nossa visão. Então, por isso que nós temos esse problema, essa barreira de informação. Então, essa ideia do Grupo ICTS, trazer textos acessíveis em Libra para nós, nos facilita a chegar à informação. O sistema Cicobi, por meio da nossa confederação, Cicobi Confederação, é cliente da CTS. O que vocês desenvolvem hoje para a gente? Ok. O Cicobi, ele utiliza alguns produtos que foram adquiridos do CTS e utiliza pessoal do CTS para dar suporte e manutenção, mas também para gerar novas tecnologias bancárias para utilização no sistema Cicobi. Conhecer mais essa solução, acho que vai trazer benefícios para a sua empresa, né? E, lógico, estaremos dando a nossa contribuição para incluir na sociedade, no nosso meio, pessoas que tiveram algum problema em outro momento. Gente, muito obrigado. A gente que agradece. Pela presença mais uma vez. Obrigado, Ilha. Quero desejar a vocês também um ótimo final de semana e convidá-los também para no próximo domingo estar conosco em mais um Café com Cooperação. Até lá e um bom domingo para todos. O CETEB é uma referência aqui no Distrito Federal por oferecer cursos de formação tecnológica. Saiba como a legislação brasileira regula instituições de ensino presenciais e, em especial, à distância. A reportagem é de Oda Paula Fernandes, com imagens de Wagner Augusto e de Magno Alexandre. Confira só. O ensino à distância é uma alternativa para quem deseja concluir os estudos de modo prático e sem ter que frequentar regularmente uma sala de aula. Porém, a lei que regulamenta esta atividade ainda não atende às demandas do segmento. A legislação da educação à distância, ela é regulamentada em 2005, que é a 5622, uma lei federal, ela traz várias entraves, porque ela é muito rígida. Ela é rigorosa no sentido onde ela determina um formato de uma educação à distância que foge totalmente da sua concepção. Para a pedagoga Maria de Fátima, a concepção da educação à distância é a flexibilidade que cada aluno pode ter. A concepção da educação à distância é ela chegar em qualquer lugar, em qualquer momento, possibilitar, oportunizar as pessoas que façam sua formação continuada, ou para avanço de estudos, ou para graduação, mas de uma forma flexível. A legislação ela tira totalmente essa concepção de flexibilidade, porque ela engessa muito. Ela coloca parâmetros de tempo, de espaço, né, momentos presenciais. A Lei 5.622 diz que para uma instituição poder oferecer cursos à distância é necessário, entre outras, apresentar corpo docente com as qualificações exigidas na legislação em vigor e, preferencialmente, com formação para o trabalho com a educação à distância. A democratização do ensino está também pela distância. É com o uso de ferramentas como a internet que muitas pessoas conseguem concluir o ensino fundamental e o ensino médio para que só depois possa pensar numa carreira profissional, ainda que seja em cursos presenciais. E olha, a diferença entre ensino à distância e ensino presencial, quando se trata de qualidade, não deve nada. Com esta regulamentação, o aluno que tem restrição de horários para se dedicar ao estudo é prejudicado. É um porteiro, por exemplo, ele trabalha uma escala de 12 por 36, ou seja, ele trabalha 12 horas e folga 36 horas. Aquele dia que ele está trabalhando, ele está impossibilitado de fazer uma educação que exige uma frequência, porque se ele
seguir isso à risca, ele vai ser reprovado por falta. A educação à distância você possibilita. Aquele dia que esse trabalhador está lá no serviço dele, ele vai se dedicar totalmente ao seu serviço. E o momento que ele está de folga, ele vai se dedicar integralmente aos seus estudos, à construção do seu conhecimento. A gente consegue conciliar compromissos com o estudo e além de também ter uma qualidade, né? Porque aqui a gente consegue encontrar qualidade que a gente encontra em escola, tanto em sala quanto outras escolas, e aqui a gente consegue ter esse comparativo, essa qualidade dos dois e consegue também conciliar com as nossas coisas lá de fora. Atendendo a pedido de nossos internautas, a produção do grupo Tendências e Negócios vai reprisar essa matéria especialmente para você, telespectador. What the fuck? Na hora de alugar ou comprar qualquer imóvel, o melhor a se fazer é ficar bem atento ao profissional escolhido. Para não ter complicações durante a transação, é necessário escolher profissionais legalizados junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis. É muito importante para o locador e para o locatário sempre procurar um corretor ou uma imobiliária regularmente inscrito no CRES para evitar qualquer tipo de problema em uma negociação imobiliária. Ao locatário, quando for procurar um imóvel, verificar se esse imóvel não está muito abaixo do preço de mercado. Se ele estiver muito abaixo, a gente tem que desconfiar, né? Agora, quando você se relacionar com o locador, o dono do imóvel, peça uma documentação onde ele prove que ele é o proprietário do imóvel ou que ele é o representante legal nessa intermediação imobiliária. Então ele deve ter uma procuração do proprietário do imóvel para agir em nome dele, para poder fazer a locação. Ao desconfiar da pessoa que está oferecendo o imóvel, procure o conselho para certificar se ele está inscrito para exercer a atividade. Quando você ter alguma desconfiança quanto à pessoa que está te oferecendo esse imóvel e desconfiar que ele não é corretor de imóveis, certifique no conselho. E se ele não é inscrito e está se passando por um corretor, agindo de forma ilegal, cabe uma denúncia à polícia e ao conselho, que nós temos parceria com todo o sistema de segurança do Distrito Federal para abordarmos esse contraventor. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 2 milhões de homens morreram no mundo entre 2010 e 2013, vítimas do câncer de próstata. Para prevenir a doença, então, é preciso ir ao médico regularmente e fazer os seus exames. Saiba mais sobre esse tema na reportagem de Oda Paula Fernandes, com imagem de Wagner Augusto. Assista. Você que está acima dos 40 anos já foi ao médico fazer exames preventivos do câncer na próstata? Eu não sou muito de médico não, mas eu já fiz exame, quando eu tinha um convênio lá no meu convênio, nós fizemos um exame de sangue, eu fiz completo o exame completo, que já sabia que ele está tudo beleza na próstata, mas só que não... Ele disse que tem que fazer todo ano, né? É uma vez ao ano que deve ser feito o exame do toque. E você sabe como é feito este exame? O Dr. Rafael, do Saúde Sim, explica como é simples e importante cuidar da saúde da próstata. E a prevenção ela é feita de maneira simples e quando o diagnóstico ele ocorre de forma precoce, a chance de cura é muito alta. Daí a importância disso. O médico especialista em cuidar das vias urinárias e em especial da saúde da próstata é o urologista e o exame é rápido e indolor. A urologia, né, é a especialidade que cuida de toda a parte de vias urinárias. Então ela não é uma especialidade exclusiva do homem, mas já é a especialidade que acabou dando um enfoque maior à saúde do homem. E esse mês é um mês importante para a urologia, porque é o mês do Novembro Azul. Então é um mês que a gente intensifica as campanhas para a prevenção do câncer de próstata. Os dados divulgados sobre o número de homens diagnosticados com a doença preocupam os médicos. Hoje o câncer de próstata ele tem uma incidência extremamente elevada, principalmente nos homens a partir de 50 anos, e é uma causa significativa de morte por câncer.
E quanto antes for detectado o câncer, maior é a chance de cura. Quanto mais precoce a detecção, independente da idade, maior é a chance de cura. Por isso a importância da consulta periódica, do check-up. Aquele paciente que ele tem um diagnóstico precoce, ele sempre vai ter uma probabilidade maior de cura do que aquele que já chega com um diagnóstico mais avançado, com uma doença mais grave. É preventivo, né? Eu creio que para nós homens, devemos largar essas máscaras, o medo, as vergonhas, né? E realmente fazer até mesmo para que nós possamos ter uma vida melhor, né? Uma vida longa. E para quem ainda pensa que o exame do toque interfere na masculinidade do homem, veja o que o médico urologista do Saúde sim tem a dizer sobre isso. O exame preventivo ele não interfere em absolutamente nada na masculinidade. Existe preconceito em relação ao exame do toque. É um exame extremamente rápido, né? Qualquer urologista com mínimo de treinamento, ele faz o exame em pouquíssimos segundos. O exame não é doloroso. Bem, chegou ao final do nosso programa, mas não sai daí não, que nós temos o nosso delicioso quadro Almoce Conosco. Ele é gravado lá no restaurante Latambuí, que fica no Espaço Gourmet do Parque Shopping. Então, se você não almoçou ainda com a sua família, corre lá, vale a pena conhecer. É um restaurante sofisticado, agradável, vale a pena mesmo. Bom, mas o nosso convidado desta semana é o vice-presidente do BRB, Humberto Coelho. Ele fala sobre a sua trajetória, a sua vida, projetos do banco e muito mais. Na verdade, ele fala que o BRB é o seu banco, ele é o Banco de Brasília. Então, essa matéria é imperdível. E você pode enviá-la para os seus amigos, parceiros, mostrar na sua empresa também. Não se esqueça, ela vai estar no nosso site, no YouTube. E olha, a gente vai falar sobre isso em todas as nossas mídias sociais também. Então, assista agora o nosso delicioso quadro Almoce Conosco. Olá, estamos no nosso quadro Almoce Conosco, que acontece no restaurante Latambuí, que fica no Espaço Gourmet do Parque Shopping. Desta vez, eu e Alex Dias, nosso diretor executivo, estamos recebendo o vice-presidente do BRB, Humberto Coelho, vice-presidente de Novos Negócios e Tecnologia, né, Humberto? Isso. Olha só, ele vai falar muito sobre isso também. Mas para começar, Humberto, eu queria muito que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória mesmo. Meu nome é Humberto Coelho, eu sou funcionário de carreira do Banco de Brasília há 10 anos, onde com muita satisfação venho trabalhando no banco, pude passar em vários cargos dentro do quadro do banco, né? Eu estive já na parte de gerência, na parte da superintendência, hoje eu ocupo a vice-presidência do banco, de grande importância, visto que hoje o banco ele é uma empresa de informática que também vende dinheiro, né? Uma empresa de tecnologia que também vende dinheiro. E assim, o nosso banco vem numa evolução muito grande dessa parte de tecnologia. E Humberto, e antes do banco, quem era Humberto? Eu sou um vendedor nato, né? Eu sempre trabalhei na área de vendas. Meu primeiro emprego foi numa loja de sapatos. Eu fui vendedor de sapatos, depois vendedor de artigos eletrônicos. Isso em Brasília. Você é nascido? Você é nato? Sou de Brasília. Eu tenho um orgulho. Você mora onde? Eu tenho uma história muito bacana com Sobradinho, que é assim, quando eu era criança, meu pai me levava para assistir os jogos de Sobradinho. E o Sobradinho me traz, o time Sobradinho me traz esse sentimento de passado, de trazer meu pai. E hoje eu levo meu pai para assistir os jogos. Então, é uma mistura. E aí, quando você fala em banco, aí você fala, mas o que tem a ver banco, futebol? O principal patrocinador do esporte de Brasília é o BRB. Não só no futebol, mas no basquete, vôlei. Né? Então, assim, o banco ele tem essa preocupação por ser um banco público que não tem só aquela visão do lucro. E nessa troca de governo, como é que é esse procedimento do banco na transição? Como é que funciona isso? Muito normal, né? Várias vezes já aconteceu troca de governo. Assim, o banco, por ser um banco público, a gente já enfrentou várias vezes essa questão de troca. E faz parte da democracia, ainda bem que é dessa forma, né? O cliente acaba nem sentindo nada, isso né? É importante. O banco, ele continua a vida dele como tem que ser. Foi bom você tocar, porque nesses últimos 4 anos o banco entrou num nível de governança muito maior, de controle.
Então, o novo governante, a dirigir o banco, ele vai sentir que o banco já está numa direção muito positiva, existe um norte, ele está no trilho e aí depende de cada vez mais colocar gás. E a privatização do banco? Como é que você vê a privatização do banco? Eu vejo como isso aí é muito ruim para um banco como o nosso, um banco de Brasília, a questão de pensar em privatizar. Felizmente, o novo governo já sinalizou que não tem não é esse o caminho. Que não é o caminho. Porque quando você tira a questão de um banco público, aí a gente perde algumas questões que a gente estava comentando aqui. Sociais. Exemplo, vamos abrir uma agência na estrutural. Quando é que um banco particular vai querer abrir? Quando aquela cidade estiver muito desenvolvida, quando aquela cidade estiver com várias empresas que traga somente o lucro para ele. Sim. Diferente do BRB, que nesse momento, colocando a agência lá, talvez ele não venha ter o resultado necessário para manter uma agência. Mas com esse viés social vale a pena. Vale a pena. E assim, acho que orgulha muito os brasileiros que o BRB é um dos poucos que restaram, né? E com um carinho da população também. Acredito muito que o BRB ele tem um potencial de crescimento na região centro-oeste, visto que a região centro-oeste é a que mais cresce. Você vê que o PIB da região do centro-oeste é o maior, a agricultura está pulsando, agronegócio. Exatamente. Então, assim, o banco vive num local muito privilegiado. Então, o BRB tem muito que fazer. E em campanha, né, o Rodrigo Hollenberg, ele falou muito em a presidência do banco, ou seja, a composição do comando do banco, ser pessoas de carreira. Ele possui, sim, um quadro onde o novo governador poderá escolher, dentre esse quadro, a pessoa mais, com afinidade maior para tocar. E se o governador eleito puder fazer isso, independente de quem for, independente do quadro que ele venha escolher para tocar o banco, eu acredito que o banco vai estar em boas mãos. Não desmerecendo os colegas que possam vir também compor esse quadro. Que assim é uma grande chance para esses grandes homens que estão aí fazendo a diferença dentro do BRB. Eu vou pedir licença para vocês, vou pedir um breve intervalo e voltamos rapidinho para a gente falar sobre produtos, serviços, tecnologia e muito mais, tudo isso a respeito do seu BRB, porque ele é de Brasília, assim como você. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal Business. Então, voltamos com o nosso quadro Almoce Conosco, que é gravado no restaurante Latambuí. Se você não almoçou ainda, depois do nosso programa, você pode levantar e ir até lá. Vale a pena, você vai ver. Bem, Humberto, voltamos aqui no nosso quadro. Eu queria saber como é que foi a evolução do banco, inclusive que é a sua área, dessa coisa tecnológica, tanto no banco como no mundo dos bancos. O banco, ele resolveu, com o dia 1º de janeiro, com o governador Agnello Queiroz, decidiu fortalecer o banco. Então, a gente tomamos uma decisão de investir em tecnologia. Então, o banco vem investindo em tecnologia de 2011 até agora. Foram mais de 300 milhões de investimento. Estamos construindo, já estamos com um projeto bem avançado do nosso data center na Cidade Digital. O banco já adquiriu o lote. O banco fez um concurso para analista de TI, quer dizer, então não são mais os escriturários que tinham a vocação de tecnologia, e hoje já está metade dos analistas de TI são específicos, são pessoas que são da área de tecnologia, fizeram o concurso próprio para a área de tecnologia. E Humberto, e a tecnologia, a informática, o TI, ela vai substituir a mão de obra? Porque o banco também está investindo muito na capacitação de mão de obra, no capital humano. Você acha que vai haver uma substituição ou uma soma, uma agregação? É uma soma, uma agregação. Eu acredito que nunca a pessoa, o humano, vai deixar de existir. É natural que a gente queira ver alguém que está cuidando do nosso dinheiro. Você ir lá, conversar com o seu gerente, ele é um consultor gratuito, ele que vai te dar a melhor aplicação, que talvez você lendo um prospecto você não vai conseguir ver isso. Vocês estão avançando muito em abertura de agência, Em Brasília ainda falta muitas regionais para ser aberto? O banco, como eu falei no passado, estrutural, a gente vai estar abrindo, acredito que até o final do ano. Itapuã também já está dentro do nosso viés com essa questão social. A cidade está evoluindo, está crescendo e já tem a necessidade de ter uma agência. Então o BRB será o primeiro banco a chegar na estrutural
E o primeiro banco chegar em Itapuã, e vocês também estão programados para abrir uma agência em Vicente Pires. Também vai ser o primeiro banco em Vicente Pires, né? Então, assim, é o banco que é do povo. Agora, essa posição do BRB ao colocar agências nessas cidades está dentro dos projetos estruturantes da instituição? Sim. Não só as agências, mas também os correspondentes, o BRB Conveniência. O BRB Conveniência, ele chega um pouco antes da agência, com esse intuito de poder fazer um trabalho assim, importante também e preparar já para a chegada da agência. Pois é, e o BRB, a Conveniência itinerante, tem sido bem aceita, tem sido um sucesso? De maior sucesso. Eu vou te falar que desses projetos, dos últimos projetos, eu acredito que ele foi o de maior sucesso para o BRB. Visto que hoje a gente tem uma parceria nos jogos, que acontece no estádio, uma publicidade gratuita da marca do banco, quando a gente coloca aquelas unidades lá, é muito bonita, né? Chama a atenção, o correntista se sente prestigiado, porque ele pode sacar e comprar o ingresso. Então, assim, tem essa parte que é fantástica para o banco. Na Copa do Mundo, pegamos as unidades, colocamos o câmbio. Agora a gente está preparando o câmbio também para as Olimpíadas, visto que Brasília vai sediar vários jogos aqui 2016, no estádio. 2016. E o BRB é o único que usa o serviço itinerante para correspondente, né? É o único. Aqui em Brasília pelo menos, a gente não tem notícia. É verdade. E a gente tem tido várias reportagens, várias mídias espontâneas, que isso é importante. Esse negócio sempre cobre os estamos sempre juntos. Falar nisso, eu quero até agradecer essa parceria com a Tendência Negócios, não só no programa, mas também na revista. Tenho visto tanto o programa como a revista espalhada em todos os melhores bares e restaurantes de Brasília. Então, assim, eu acho que vocês acertaram, não só da forma que é o programa, não só da forma que é construída a revista, visto que o banco tem sentido um ganho de mídia publicitária, um retorno. Fica muito satisfeito com essa declaração sua, Humberto. Um retorno publicitário garantido. Humberto, e uma mensagem? A mensagem é: conte com o BRB. Você que tem conta no BRB, eu agradeço. Nós agradecemos como funcionários do Banco de Brasília. E você que não tenha, conheça o BRB, dê essa oportunidade de conhecer um pouco da marca BRB e do corpo funcional que o BRB está aí a oferecer para Brasília. Berto, eu te agradeço, né, Alex? A gente vai encerrar aqui esse delicioso almoço no Latambuí. Agradeço muito, eu tenho certeza que os nossos telespectadores e as pessoas que leem a nossa revista vão saber um pouco mais desse banco, porque o BRB é seu, ele é de Brasília, é de você que está nos assistindo. Agradeço, assim, muito mais pelas suas palavras sobre, a respeito do Tendências. O nosso trabalho que eu e o Alex levamos há anos é realmente ser um veículo informativo que traga questões positivas sobre o desenvolvimento do Distrito Federal, e eu acho que o nosso telespectador consegue enxergar isso assim como você. Obrigado. Muito obrigada. E Alex, a gente se despede e domingo que vem estaremos aqui de novo no nosso quadro Almoce Conosco, aqui na expansão do Parque Shopping, a expansão gourmet. Não perca, venha conhecer o Latambuí e, claro, nos assistir no domingo que vem. Até mais. Bom, infelizmente chegou ao final do nosso programa Tendências e Negócios, que é o seu canal Business. Bem, antes de me despedir, aproveito para deixar um abraço para Márcio, Tereza e Juliana, que está sempre nas nossas mídias mandando e-mail. Então aproveite, faça como eles, mande um e-mail para a gente no jornalismo@tendenciasenegocios.com.br e não deixe de nos visitar nas nossas mídias sociais, afinal nós estamos e queremos você bem pertinho da gente. Eu deixo vocês agora, neste domingo, com um grande comunicador, que é o Ricardo Noronha. Ele é show. Espero que vocês aproveitem esse domingo tranquilo e que a gente se veja no domingo que vem, sempre aqui no Tendências e Negócios. Afinal, nós somos e seremos sempre o seu canal Business. Bom domingo para todos vocês. Até mais.